Olá, pessoal. Espero que esteja todo mundo bem. Vamos começar a aula de hoje. A aula de hoje vai ser sobre sentido denotativo e sentido conotativo, certo? A gente vai ver como as palavras elas podem ter um sentido real e um sentido figurado, certo? A gente vai entender a diferença entre os dois. Isso é importante porque a gente vai começar a falar sobre texto literário e não literário, então a gente precisa saber primeiro a diferença entre os sentidos, os tipos de sentido que uma palavra pode ter, para depois a gente começar a falar sobre texto literário, tá certo? Então vamos lá com o texto de certo, o sentido denotativo e sentido conotativo, desculpa. Vamos lá. Primeiro, ó, denotação, ela fala sobre o sentido real de uma palavra, tá? Aquele sentido que a gente já conhece, tá? É o caso que tem aí. O pássaro voava pelo céu da cidade, tá? Quando a gente fala do pássaro voando, aí a gente imagina o quê? Realmente um pássaro real voando mesmo do céu da noite, né? A realidade, né? A mesma coisa a gente pensa quando escuta aí relampejou durante a noite, né? A gente pensa em quê? Tinha um relâmpago de verdade, um relâmpago real que aconteceu durante a noite, é a realidade, tá? Então, isso a gente chama de denotação, no sentido real, literal, que uma frase pode ter, tá? Voar aí é o voar real, voar literal. E relampejar aí é o relampejar real, tá? Literal, realmente relampejou. É diferente da conotação, do sentido figurado. Eu vou usar o mesmo verbo, que é o verbo voar, e o mesmo verbo, que é o verbo relampejar, com um sentido que não é o sentido real. É um sentido figurado, tá? É um sentido diferente, um sentido mais criativo, certo? É o exemplo aí de o carro voava pelas ruas da cidade. Você não vê um carro voar, literalmente, né? Um carro voar de verdade. Se você estiver vendo carros voando, algum problema tem aí, né, gente? Esse carro não está voando de verdade. Quando a gente fala que um carro voava pelas ruas da cidade, a gente está falando que o carro está andando muito rápido, tá? Então, voar aí não é o sentido real, né? É o sentido figurado, significa outra coisa, significa correr muito rápido, né? Mesma coisa aí de seus olhos relampejaram de ódio. Não tinha relâmpagos dentro do olho de ninguém, né? Por causa do ódio. Esse relâmpago, ele é figurado, ele não é um relâmpago real, né? Quando a gente fala relampejaram de ódio, é como se o olho tivesse mostrando todo esse ódio, né? Brilhando de tanto ódio. Esse sentido de relampejar aí não é o real, tá? É o figurado. As diferenças que a gente tem entre a denotação, o sentido denotativo e o sentido conotativo é o seguinte. Na denotação, a palavra ela tem uma significação restrita. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que tem aquela significação, aquela interpretação e só. Né? Voar é voar, certo? Na denotação. Já na conotação, essa palavra tem uma significação ampla. Ela pode significar outras coisas, né? Se eu falo, o rapaz passou voando para casa, né? Esse voar, ele já não é mais o voar literal. Eu posso entender esse voar de outras formas, né? Ele passou correndo, ele passou rápido, né? É outro sentido. Então, eu tenho outras significações, outros sentidos, né? Que eu posso dar. Na denotação, ó, a palavra ela tem um sentido comum que a gente vê lá no dicionário, né? Então, como eu falei, voar é voar, relampejar é relampejar, certo? Uma flor é uma flor. Já na conotação, as palavras, os sentidos das palavras extrapolam o sentido comum, elas vão além. O que isso quer dizer? Se eu falo Maria é uma flor, eu não estou falando de uma flor real. Eu estou falando das características que Maria pode ter. Então, eu posso ter vários sentidos para essa flor. Essa flor pode ser porque Maria é cheirosa, ou porque Maria é delicada, ou porque Maria é bonita, e assim vai. Esses sentidos vão além do sentido real, do sentido comum que eu dou à flor, tá? Na denotação, a palavra é usada de modo automatizado.
que isso quer dizer? Quando a gente fala eu colhi uma flor, né, como é o caso que eu dei agora, automaticamente a gente pensa em quê? Na flor real. Agora, quando na conotação eu falo que Maria é uma flor, ou Mário é um leão, ou um gato, eu estou usando essa palavra num sentido mais criativo, né? Não é automático. Tipo, quando você fala fulano é um gato, você não pensa automaticamente num gato, tá? Você pensa criativamente sobre o que poderia ser um gato, né? É bonito, é charmoso, né? O que seria? Na denotação, a linguagem ela é mais comum, né? A gente fala o que realmente a gente vê, né? Já na conotação, a linguagem ela é mais rica, mais expressiva, né? A gente usa outros sentidos, a gente usa outras formas de falar, né? Do real. Então, quando a gente fala, por exemplo, eu estou louco por você, a gente está usando uma forma mais expressiva de dizer que está apaixonado, né? Ninguém está louco de verdade por outra pessoa, né? A pessoa está apaixonada. Então, para dizer só eu estou apaixonado por você, então eu uso uma expressão mais diferente, né? Mais rica, digamos. Então eu falo, eu estou louco, perdido por você, né? É uma forma de usar a conotação, certo? Para ficar fácil para a gente não ter nenhum problema de diferenciar o que é conotação de denotação, tem um macete, tá? Que macete seria esse? Denotação não começa com D, dicionário também começa. Então, o sentido que eu tenho real, que está lá no dicionário, é a denotação. Então, denotação e dicionário começa com D. Então, dicionário é um sentido real das coisas. Então, a denotação é o sentido real. Já a conotação, ela tem C de criatividade. Então, a criatividade, ela pede um sentido mais figurado, mais diferente, né? Criatividade tem a ver com mais opções. Então, o mesmo C que eu tenho de criatividade, eu tenho em conotação. D, dicionário, denotação. C, criatividade, conotação, tá? A atividade de hoje é uma atividade bem curta, só para a gente ver se a gente entendeu a diferença entre denotação e conotação, tá? A atividade ela diz o seguinte: escreva D para sentido denotativo. Então, sempre que vocês virem uma frase que seja no sentido real, vocês vão colocar D de dicionário e de denotativo. E C para sentido conotativo, quando o sentido for figurado, criativo, tá? Letra C de criativo ou de conotativo. Tem aí, ó, letra A. Meu pai é o meu espelho. Esse espelho é um espelho real ou é um espelho figurado? Seu pai é realmente um espelho ou você olha para as atitudes do seu pai e pensa que quer ter as mesmas atitudes? Então, esse espelho é figurado ou é real? Se ele for um espelho real, ele é sentido denotativo. Se ele for figurado, se ele tiver outra possibilidade de sentido, ele é conotativo. E assim vai. Letra B. Quebrei o espelho do banheiro. O espelho do banheiro é o espelho real ou é o espelho para qual eu olho? Tem outra para qual eu olho e quero fazer igual? Tem outra definição possível para esse espelho ou não? É o espelho, espelho. Aí vocês pensam, tá? Se for sentido real, se for espelho real, letra D. Se for um espelho no sentido figurado, letra C, tá bom? O restante do exercício tá aí, mas eu vou mandar para vocês fazerem, tá certo? Se tiverem dúvida, podem falar comigo, tá certo? Vou estar para ajudar vocês. Na hora do plantão, no grupo e também no privado, tá bom? Beijo para todo mundo. Para quem puder, fique em casa, tá?